Iniciando mais análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos ao site Polafib para fazer a análise do dia de hoje sobre o nosso Flamengo. Vamos às primeiras notícias para analisar o nosso Flamengo. Flamengo busca nova informação sobre Montour, meio-campista do Botafogo de apenas 19 anos. Achei interessante, já que o Botafogo está em crise e o Flamengo poder comprar com um preço bom um meia atacante novo. Pode até jogar no sub-20, tem apenas 19 anos, então achei interessante. O Flamengo tirar do Botafogo algumas peças que o Botafogo contratou para reforçar, mais com a crise financeira o Flamengo ir lá e contratá-lo. Então, me agradou sim essa visão do Flamengo sobre os jogadores do Botafogo. Outro jogador do Botafogo, em outra notícia, Danilo está balançado para jogar no Flamengo. O problema é a pedida. O Botafogo pediu 40 milhões para 40 para 50. Melhor contratar João Gomes, que tem raiz rubro-negra. Tem raiz da base, cria. Então é uma pedida muito alta mesmo. O Flamengo vai estar negociando. São dois bons jogadores, tanto o Montour como o Danilo. Aqueles jogadores que vão vir para fazer o elenco do Flamengo ficar bom, ter aquele rodízio bom. Então creio que seria uma boa contratação sim, tanto um quanto o outro. Mas vamos ver, é muito dinheiro e vamos ver como vai desenrolar essa negociação. Léo Pereira descarta se poupar antes da Copa do Mundo. Tá se sentindo bem, tá vivendo seu melhor momento. É um zagueiro que ralou para conseguir chegar a status que está hoje. Passou por momentos muito difíceis. Até lembro que eu brincava chamando ele de Léo Perepa, e hoje é Léo Pereira mesmo, que joga demais, tá jogando muito, tanto no espaço, tanto na colocação, tanto na organização do time. Ele e Jorginho, você acompanhar no jogo, são os dois caras que mais chamam a atenção dos jogadores. Então isso aí é postura para mim de liderança. Então ele tá vendo um jogador completo. Eu espero que ele entre ali com o Bruno Henrique e como a Arrascaeta venha jogar o Flamengo até o final da sua carreira. Ele já está com 27, 28 anos, acho. Já está com uma idade boa já. Então que ele cabe seu ciclo no Flamengo. Então é um dos jogadores líderes do Flamengo, ídolos que estão no Flamengo há bastante tempo e conseguiu passar os seus momentos, suas crises e não abaixou a cabeça. Então merece muito disputar esse Copa do Mundo. Se ele sente bem, não se poupe. Então vamos para mais notícia. A Arrascaeta acelera a recuperação para jogar a Copa do Mundo. Meio Uruguai está passando por um processo de recuperação por uma lesão na clavícula. Espero que ele recupere. Acho que é a última Copa dele. Acho que não vai conseguir jogar a próxima Copa. Deve ser o último grande momento dele. E o Uruguai está com um time muito bom. Eu vejo o Uruguai com um time bom, que se tanto liga, para mim uns candidatos ao título. Tem um ataque bom, tem um bom meio de campo, tem um sistema defensivo forte. Então eu coloco o Uruguai entre um dos favoritos da Copa. Claro que é muita magia, tem muitas seleções boas, mas de repente o poder da equipe pode ganhar a Copa do Mundo. Então do jeito que o Uruguai, que a Arrascaeta vinha jogando no Flamengo, se ele conseguir jogar na seleção Uruguai, vai mostrar assim, vai colocar o Uruguai um dos melhores da Copa do Mundo. Então vamos torcer, eu torço pela recuperação dele, espero que ele faça uma boa Copa do Mundo. Pulgar pode ficar próximo do futebol árabe e deve sair após a Copa. O jogador está sendo sondado também por grupos dos Estados Unidos e de Portugal. Por isso acho que está falando tanto do Danilo no Flamengo, mas se ele sair,
Eu não vetei o Everton Araújo, acho que o Everton Araújo está se firmando ali como um primeiro volante. A idade do Pulgar já é mais avançada que o Everton. O Everton tem ainda muito potencial a ser explorado. Leonardo Jardim gosta de trabalhar com mais jovem, então vai ser um trabalho a longo prazo. Então eu ficaria com o Everton Araújo e desfazia o Pulgar. Para mim, o Pulgar é titular e o Everton Araújo é reserva. Se o Pulgar tem essa proposta mesmo e está próximo de sair após Copa do Mundo, então o Everton fica. Se o Pulgar ficar, tem que vender o Everton Araújo para que ali nasça um novo volante na base para o profissional. Então vamos ver como vai ficar essa história para que a gente consiga desenvolver saber o que vai acontecer com o Flamengo, melhor falando. Tati Castelo descarta, Flamengo escolhe seguir na Inglaterra. Atacante argentino teve seu nome ventilado novamente no VAR por causa de um possível rebaixamento a West Ham. É isso que eu falo, prefiro 1000 vezes Muniz do que o Tati Castelo, porque tem raiz, é coração. Se o Flamengo chegasse lá com a proposta como está querendo chegar pelo Tati Castelo, que não é um jogador barato, Muniz não ia precisar 2 vezes em voltar ao Flamengo. Então por isso que eu falo, é bom o Flamengo vender os caotos, quem render lá, o Flamengo trazer de volta. Que negócio, o Flamengo cria, prepara, vende e traz o jogador de volta, assim se ele estourar lá no negócio. Então colhe os frutos, ele planta, deixa crescer lá fora e pega os frutos de volta. Eu acho que esse é o trabalho que o Flamengo tem que fazer. Não ficar buscando jogadores que não querem vir pro Flamengo. Isso é ruim, o cara vem insatisfeito, vem mais porque o empresário insistiu em ele vir pro Flamengo. Então eu focava mais na contratação de ex-prata da casa do que contratar esses jogadores que não tem amor. Eu estava vendo ontem uma notícia sobre o Mbappé, não sei se é verdade, que o Real Madrid estava insatisfeito por ele. Ele não quis vir quando era do Paris Saint-Germain, não queria vir para o Real Madrid, usava o Real Madrid para renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain para ganhar mais dinheiro. E quando ele saiu, Paris Saint-Germain ganhou a Champions League. Então, por isso que estou falando, não adianta gastar um caminhão de dinheiro, trazer um grande nome que não tem afinidade com o Flamengo e não tem afinidade, o cara não vai jogar tudo que tem para jogar. Eu tava vendo o Flamengo e vendo o vídeo que o Flamengo postou no Instagram na hora da comemoração do gol da Libertadores contra o Estudiante. Como o Danilo fibrou, é impressionante. Ele pulou, teu saltinho, teu soco no ar. O cara teve uma carreira internacional linda, tá no Flamengo, tá no banco, cara de seleção brasileira, e sim, comemorando, jogando junto. Então, assim, acho incrível quando o cara é apaixonado. O Jorginho mesmo, que largou a Europa, com certeza teria espaço em qualquer clube europeu, veio pro Flamengo, que joga a bola que ele tá jogando, um cara apaixonado pelo Flamengo. É isso que eu tô falando, é esse sentimento que o Flamengo tem que trazer o jogador. Não adianta trazer o jogador por nome, vendo algo que ele fez maravilhoso, se o cara não tem identidade com o Flamengo. O cara que tem identidade se conquista. A Arrascaeta feio, conquistou a sua identidade com o Flamengo. O Gá mesmo no início foi complicado, conseguiu colocar sua identidade no Flamengo. O Vital já veio e não deu certo. Então são essas coisas, às vezes tá certo, às vezes não tá certo. Então eu sou muito mais ir no cria e contratar um jogador que é cria do Flamengo. Flamengo monitora Igor Paixão e o Alisson pode entrar no negócio. Ex-atacante ex-Coritiba atualmente está no futebol francês. Perdão. É monitorado
pelo Mengão para a janela até julho. Essa troca eu acho boa. O Arzian pode, que é o que eu tô falando, colocar os crias lá fora. Ele ia jogar no Olympique de Marseille. É um grande clube francês. Então poderia se amadurecer se ele realmente tem futebol, arrebentar lá e o Flamengo depois trazer de volta. E o Paixão, quando começou com o Curitiba, gostava muito do futebol dele, não sei como está o futebol dele atualmente. Acho que aí é uma boa promessa, já que o Cebolinha está para sair. Bruno Henrique, que está jogando ali, parece que ele jogou bem, bom jogo com o Estudiante. É um veterano, não vai conseguir dar uma sequência longa, então o Flamengo sempre vai ter que estar movimentando aquela situação. Mas é isso. Eu sou a favor por causa disso, por colocar um jogador da prata, podia até estar 2 jogadores para trazer o Paixão de graça. O Arzian e o Everton Araújo, só colocar o cara lá num grande clube europeu já pode ter um efeito enorme pro Flamengo. Então vamos ver como vai estar isso. Agora é muita fofoca, muito papinho. Vamos ver o que é realidade ou não após a Copa do Mundo. Flamengo prioriza lateral e atacante e descarta Danilo. Mengão considera muito alto, falou de ter 40 milhões de euros pelo volante, prioriza outras posições, revela Paparazzo rubro-negro. 40 milhões é muito caro, por isso falando, melhor 1000 vezes ir atrás do João Gomes do que do Danilo. Paulinha, Tieto e projeta duelo contra o Flamengo. Camisa 10 do Palmeiras diz que a partida contra o Flamengo será um tipo de final no Maracanã nesse sábado. Tem muito campeonato, claro que esse jogo é importantíssimo para os dois equipes. O Palmeiras pode abrir uma vantagem, o Flamengo colar no Palmeiras. E os dois são os maiores rivais, como tinha lá no tempo de Zico, Flamengo de Zico e o Atlético Mineiro do Reinaldo. Então é um espetáculo à parte. O Palmeiras e o Flamengo está sendo também no cenário nacional um jogo à parte. Como teve também agora há uns 2000 e pouco, Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, Neymar dos Santos, também foi um clássico assim que parou e foi a maior audiência da Globo. Então são essas coisas que a gente tem que parar e analisar. Então esse jogo contra o Palmeiras vai ser muito importante. Ayrton Lucas pode deixar o Flamengo na próxima janela. A pausa para a Copa do Mundo pode acabar resultando em uma reformulação no elenco. E Ayrton Lucas pode deixar a equipe. Sim, se ele deixar, também vai correr atrás de outro lateral. Daqui a pouquinho eu vou falar um nome, mas também vai ter que, além de correr atrás de um para substituir agora Ayrton Lucas, daqui a pouquinho vai ter que correr atrás de outro para substituir o Alexandre. Tem o Vina ainda que está emprestado, pode retornar. Vamos ver o que a diretoria realmente pensa, o que o Leonardo Jardim pensa sobre os atletas dele, em quem ele vai desfazer, quem vai contratar. Por isso que eu falo, a autoridade do time cabe ao treinador, de quem quer no elenco, quem não quer no elenco. Acho que quem tem que ter o controle da equipe ali dentro do elenco é o treinador. Se tem um jogador que causa confusão, um jogador que não está com um bom relacionamento com ele e ele quer desfazer desse jogador, o Flamengo tem que desfazer. Eu acho que quem constrói o elenco é o treinador. Calma, se ele não conseguir os objetivos, o treinador sai, vai vir outro. Mas quem tem que fazer esse processo é o treinador. Flamengo amplia opções no meio após teste positivo de Jardim. A entrada de Lucas Paquetá ao lado de Jardim melhora o desempenho rubro-negro na vitória sobre o Estudiante e abre novas possibilidades. É interessante, mas acho que não é para todo jogo. Ali foi uma circunstância do jogo. O Jorginho não é mais um volante que ele sozinho não tem força
para jogar 90 minutos e ele paquetar na ponta de marcação. Vai ter jogo que vai ter brecha. Então, saber muito bem usar as peças no momento certo faz toda a diferença. E esse foi a diferença do Flamengo nesse teste contra o Estudiante. O Flamengo precisava vencer o jogo, precisava de um time mais ofensivo, jogadores com mais qualidade de jogo, de passe, com mais visão de jogo. Então, com o gol Jorginho e Paquetá, então muito certo. Mas vai ter jogo que, como o Palmeiras aí, que é um jogo mais aberto. Se você coloca os dois jogadores, eu acho que Jorginho não vai aguentar o tempo todo correr atrás de um jogador rápido, e Paquetá, que faz a função vai e volta, não vai conseguir ter um grande jogo e vai cansar demais fazendo várias movimentações. Então, para cada jogo há uma dupla diferente de volante que tem que ser utilizado para ter mais poder de marcação ou colocar o time mais à frente. É isso que eu penso sobre o Flamengo. Léo Pereira comenta: convocações eleva a fase da carreira, sacrificante fase no Flamengo, e ganhou espaço com o Ancelotti e disputar sua primeira Copa. Ele merece, fez por onde chegou, porque ele mereceu. Já comentei assim, não vou alongar muito sobre isso. Flamengo chega embalado, Palmeiras pressionado para o clássico no Brasileirão. O rubro-negro encontra confiança após classificação na Libertadores, enquanto Palmeiras chega pressionado por sequência. É normal, mas o Flamengo não vai ser um grande jogo, não pode baixar a cabeça, que vai ser um jogo bem disputado. Palmeiras fez grande partida, tá na Libertadores, fez uma grande partida, felizmente não veio a vitória, mas vai ser um jogo bem jogado, Flamengo e Palmeiras. O Gá pode deixar o Flamengo para jogar nos Estados Unidos. A diretoria vem analisando internamente o elenco em conjunto com a comissão técnica, buscando fortalecer e qualificar a equipe. Então, se ele sair, eu não vetei o Everton Araújo, já coloco isso, só vetei o Everton Araújo. Se o cara ficar, então o Flamengo vai ter que contratar o jogador. De repente, essa dupla que falou aí, Jorge e Paquetá, pode estar certo, mas eu creio que o Flamengo precisa de um jogador mais marcador, com mais força física para determinados jogos. O Flamengo coloca Everton Cebolinha na jogada para contratar Kaique Bruno. A negociação está em andamento e a diretoria do Flamengo busca meios para entrar em acordo com a Raposa. O Cebolinha não quer ficar mais no Flamengo, já falou que no final do ano vai sair. Então é o momento que o Flamengo tem, a moeda que o Flamengo tem para trocar por algum jogador. Então eu creio que seria uma boa troca. O Leonardo Jardim pediu já o Kaique Bruno. Vamos ver como vai ficar essa negociação. Saúl tem situação explicada por Leonardo Jardim. Meio campista praticamente sumiu e Jardim expõe situação real do espanhol rubro-negro. Ele está no processo de recuperação, de reconstrução do jogador. Então, quando você afasta de algum lugar, quando você volta, você vai ter que refazer toda a estrutura novamente. É um bom jogador, mas também está com a idade avançada, então o Flamengo vai querendo diminuir a idade do elenco. Então é um jogador que também eu vejo que vai chegar no final do contrato, também não vai querer renovar. Acho que o contrato termina ano que vem, se não me engano. Então, essa é a análise comigo, Eduardo. Hoje aí o Pola fica como site, entra lá, tem um trabalho de jornalista, ali você consegue mais informações. O que eu faço tá minha análise, minha opinião. Entra ali, lê a matéria, cria sua opinião, faça sua própria análise. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.